Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe seu dia, te dê forças para seguir nesse dia e a partir daqui, na fé no Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro de Romanos e hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito do capítulo 10. E Paulo, no livro de Romanos, deixa subentendido a nós que a igreja em Roma era uma igreja composta por judeus e gentios, assim como muitas outras igrejas ali no Novo Testamento. Mas ele deixa entender que há como se fosse uma tensão ali entre essas duas etnias, né? Entre judeus e aqueles que não eram judeus. E por ter essa tensão, essa divergência, também em alguns trechos a gente meio que percebe que Paulo deixa entender que os gentios são maioria na igreja de Roma. E ele começa ali o livro de Romanos já deixando claro que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos são pecadores e carecem da glória de Deus, carecem da restauração e da salvação que vem do Senhor Jesus. Então, que isso não é porque uns são judeus e outros não são, que eles têm algum tipo de privilégio em relação ao outro. Deus é o mesmo para todos e a forma de salvação é através do Senhor Jesus, da morte do Senhor Jesus ali na cruz, da fé nesse ato de Jesus. E ele vai deixar claro também que mesmo que os judeus tivessem o privilégio de receber a palavra de Deus, o oráculo do Senhor, o Senhor Jesus foi como se fosse uma pedra de tropeço para eles, porque eles queriam se justificar através das suas próprias obras, através das obras da lei, do que a lei descrevia. Então, por isso, Paulo deixa claro que o evangelho para eles é como essa pedra de tropeço, que os faria cair. No versículo 1 diz o seguinte: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Aqui Paulo está falando a respeito de Israel, do povo de Israel, dos judeus. E ele deixa claro aqui que o desejo do coração dele é que Israel seja salvo. Lá no capítulo 9 ainda, Paulo vai falar a respeito desse amor que ele sente pelos judeus. Ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 2, do capítulo 9, versículo 2 e versículo 3. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então Paulo está dizendo aqui, com grande preocupação ele tem com a salvação dos compatriotas deles, com a salvação dos judeus. E ele se sente profundamente triste com aqueles que não serão salvos. E ele está aqui até disposto a ser maldição em favor da salvação deles, se possível, se isso fosse possível. Então ele demonstra um grande amor pelos irmãos, demonstra um grande amor a quem ele está pregando a palavra. E essa é uma mensagem que nós devemos ter no nosso coração a respeito de quem leva a palavra de Deus, que todos nós somos chamados a levar a palavra de Deus. Então, nós temos que levar amando aqueles a quem está sendo enviada, a quem está sendo pregada a palavra de Deus. Não basta somente conhecer a palavra de Deus, não basta somente revelar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, mas é preciso também que nós amemos aqueles a quem nós estamos levando essa palavra, a quem Deus nos designou para levar essa palavra. E uma outra coisa que nós precisamos entender também, Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 14, diz o seguinte: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo se diz devedor de bárbaros, de gregos e também de quem é de Roma, a respeito da pregação do evangelho. Paulo está falando mais ou menos assim, que
ele recebeu algo de Deus tão precioso e que também era para ser não só usufruído por ele, mas também que era para ser entregue a outras pessoas. Então ele se sente devedor a Cristo por isso, porque ele precisa levar esse evangelho a quem Deus designou. Então ele é devedor de bárbaros, de gregos e de quem está em Roma. Então ele se sente devedor dessas pessoas, portador desse evangelho, desse algo tão precioso que ele precisa entregar a essas pessoas. Então ele é devedor. Enquanto ele não levar essa palavra a essas pessoas, ele vai se sentir esse devedor. E é assim que nós devemos nos sentir desde o momento em que nós fomos alcançados por essa palavra. Essa palavra não só veio para nos transformar, para mudar o curso da nossa vida, nos colocar no caminho certo, mas essa palavra do evangelho, a palavra de salvação veio para que nós também nos sintamos devedores e nos sentimos impulsionados a levar essa palavra que o Senhor nos entregou a todos aqueles que estão próximos de nós. No versículo 2, ele diz o seguinte: porque dou testemunho a favor deles, de que tenho zelo por Deus, que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Então ele está falando que o desejo do coração dele, a súplica que ele faz a Deus, no versículo 1, é para que eles sejam salvos. E ele dá testemunho de que realmente eles são zelosos. O povo judeu é um povo zeloso com a religião judaica. Mas é uma religião onde eles têm muito zelo sem o conhecimento de fato. E o que Paulo está falando aqui? Ele está falando a respeito do que foi revelado através de Jesus. Então os judeus criam ali no Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento para nós, mas que é a Torá para eles, a palavra de Deus para eles ali. Não existe essa separação de Antigo Testamento, né? Eles criam de fato ali e eram zelosos com a lei do Senhor, mas eles não tinham conhecimento de que o cumprimento da lei havia chegado. O propósito ao qual a lei apontava, ele chegou, né, que é o Senhor Jesus, chegou através do Senhor Jesus e na pessoa do Senhor Jesus para nos trazer a salvação. Versículo 3. Eles desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então aquilo que eu falei a respeito de Jesus ter sido a pedra de tropeço para eles, é porque eles achavam que a salvação via através dessas obras, de seguir e praticar essas obras que vinham da lei, de seguir a lei à risca, de tentar buscar a perfeição, o aperfeiçoamento através da lei do Senhor. E por isso eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, a dificuldade que os judeus tinham aqui era de crer que o Senhor Jesus era o cumprimento dessa lei, que a lei veio sendo revelada através dos profetas, através da palavra do Senhor no Antigo Testamento, e que ela foi dado continuidade e cumprida através do Senhor Jesus. Eles tinham dificuldade de crer nisso. Os judeus, desde muito cedo, estudavam a palavra, estudavam a lei, tinham conhecimento da lei, até o momento que eles passavam a achar que eles eram os interpretadores da lei do Senhor. Então a dificuldade que eles tinham era de entender que o Messias era esse servo sofredor que Isaías 53 descreve. Eles não tinham como entrar na mente dele que o Salvador, que o Messias viria através da pessoa do Senhor Jesus, uma pessoa tão humilde, sem posses, sem poder militar, que pudesse de alguma forma livrar os israelitas, o povo judeu ali do Império Romano. Então na cabeça deles, aquele não poderia ser o Salvador, essa é a interpretação que eles tinham a respeito da lei. Então eles rejeitaram o Senhor Jesus, como não veio da forma como eles esperavam, eles rejeitaram o Senhor Jesus, a salvação que veio para eles. Versículo 5, ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá nos céus, isto é, para fazer Cristo lá do alto, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então ele está falando aqui, Moisés, a respeito do que
estavam levando em consideração os judeus. Ele fala no versículo 6, mas a justiça que procede da fé, quer dizer, no versículo 5, ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então a lei demandava daquele que seguia, que observava a lei, que ele cumprisse a lei à risca. Inclusive a gente vai ver em Tiago que isso era impossível de ser feito. Tiago vai falar ali no capítulo 2, no versículo 10, portanto, quem obedece toda a lei, mas tropeça em uma das suas ordenâncias, ou em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Moisés, desde o Antigo Testamento, já falava que, deixava claro que a salvação viria por meio da fé. No Antigo Testamento, então, seria a fé naquele que viria, no Salvador, no Messias, que viria trazer a salvação para o povo. E no nosso tempo é na fé naquele que já veio, né? No cumprimento da promessa ali da lei do Senhor. Então, os judeus ainda confiavam que, pelas obras dele, por seguir a lei, por praticar a lei, seguir à risca a lei, e a gente viu aqui que Tiago deixa claro que isso não é possível, e a lei veio para fazer isso, para que nós tenhamos a noção de que nós somos completamente incapazes, de mesmo tendo conhecimento de uma lei deixada pelo Senhor, somos completamente incapazes de cumprir à risca a lei deixada pelo Senhor, um conjunto de regras, e ele deixa claro que essa lei não pode ser cumprida por nós. E isso tem que trazer dentro de nós uma sensação de que, uma certeza, na verdade, de que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que interceda por nós, que faça algo por nós, que nos salve, porque nós não somos capazes de fazer isso por nós mesmos. E isso vai ficar claro ali também em Mateus 5, no Sermão do Monte, quando fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Esses pobres de espírito e esses que choram são esses que tiveram essa noção, são esses que tiveram esclarecidamente, através da palavra do Senhor, a revelação de que eles são totalmente incapazes de se salvar, são totalmente incapazes de fazer algo de bom por eles mesmos. Então a palavra de Deus deixa claro isso. E no versículo 7, no versículo 6, vai dizer o seguinte, ainda do capítulo 10. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Paulo está querendo deixar claro aqui essa nossa situação de incapaz de nos salvarmos. Ele está falando quem é que, dentre os que estão ouvindo a palavra do Senhor, é capaz de dos céus enviar o Messias. Aqui ele fala Jesus, mas referindo ao Messias, que ele já conhece o Messias, então ele faz referência a Jesus. Quem é capaz de do céu enviar o Senhor Jesus para a salvação daqueles que estão perdidos? Ou quem, depois que o Senhor Jesus morreu, ou que o Messias morreu, é capaz de ir ao mais profundo abismo e ressuscitá-lo dos mortos? Então, essa é a incapacidade que a lei veio revelar para todos aqueles que entendiam da palavra de Deus. Veio mostrar a incapacidade do ser humano de salvar a si próprio. E no versículo 9 vai dizer o seguinte: se com a sua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ainda no versículo 8 vai dizer o seguinte: porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Então Paulo vai deixar claro que é muito mais fácil do que a gente imagina. Você não precisa seguir uma lei à risca, sem falhar em nenhum ponto, sem ter a possibilidade de errar. A salvação está muito mais próximo do que a gente imagina, que é através da palavra de salvação, palavra de fé do Senhor Jesus. A palavra daquele que veio, morreu em nosso lugar, se ofereceu como sacrifício vivo em nosso lugar, para que nós tivéssemos a oportunidade de estar com Ele na eternidade. Então a salvação, a palavra de salvação, a palavra de fé está muito próxima, no sentido de que ela está ao alcance das nossas mãos. Então a salvação vem por um ato que não precisa nem que a gente saia do lugar.
A gente precisa crer, a gente precisa ter fé no Senhor Jesus, no Messias que o nosso Pai enviou. E no versículo 9, novamente, diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então é isso que nós temos que fazer. A partir do momento que a palavra do Senhor alcança o nosso coração, e o Espírito Santo nos revela que ela é a verdade, nós precisamos crer de fato no nosso coração e declarar com as nossa boca a nossa fé. Isso quer dizer que nós precisamos ter dentro do nosso coração uma vida transformada, uma vida sendo regenerada, que vai externar tudo aquilo que nós estamos vivendo de transformação. Então a vida de um cristão, ela precisa ter essas duas coisas reveladas. Ela precisa que haja essa transformação, precisa crer, e não só de boca, não só de falar, mas ela precisa que isso realmente traga uma transformação interna, uma mudança de pensamento, de forma de ver a vida, de enxergar as coisas, e também a prova disso que ela está fazendo, que ela creu, que ela de fato creu na verdade, é as coisas que ela fará depois disso, que ela externará, o comportamento dela, a forma dela agir, o que ela vai falar, e também na necessidade que nós temos quando nós somos alcançados pela palavra do Senhor, e ela começa a nos transformar, de falar a respeito dela àqueles que não conhecem, né? Todos nós que já fomos alcançados por essa palavra temos talvez a experiência de querer falar para todo mundo a respeito da palavra de Deus, como ela é transformadora, como ela é maravilhosa, como ela alcançou o nosso coração de uma forma inesperada e como ela trouxe uma alegria imensurável para o nosso coração. Então, de fato, é isso que a palavra está querendo dizer. Nós precisamos crer e declarar a nossa fé no Senhor Jesus. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, nós precisamos crer, nós precisamos de fato crer, deixar essa mudança acontecer no nosso coração, isso nos justificará, né, para a nossa justiça. E com a boca nós precisamos confessar a respeito daquilo que tem sido gerado no nosso coração de novo, dessas boas novas que trouxe tão grande transformação. Versículo 11, pois as Escrituras diz, todo aquele que crer não será envergonhado. Então, aqui Paulo usa palavras do... Só um momento. Paulo usa palavras, versículo 11. Palavras de Isaías, que fala que todo aquele que crê no Senhor Jesus não será envergonhado, não será confundido, não terá motivo de nenhum tipo de constrangimento por declarar a fé no Senhor Jesus, porque todos nós que seguimos a Jesus sabemos que a palavra do Senhor se cumpre. Às vezes não se cumpre no tempo que a gente acha que se deve cumprir, no tempo que as pessoas entendem que é o certo a se cumprir, mas nós sabemos que a palavra do Senhor se cumpre no tempo determinado, perfeito, que Deus estabeleceu. Então, quem crê no Senhor Jesus, quem tem fé no Senhor Jesus, não será envergonhado, não será confundido. Versículo 12, porque não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então Paulo deixa claro aqui que não há em relação à salvação, não há diferença nenhuma. Todos vão ser salvos da mesma forma. Todos que forem salvos serão salvos da mesma forma, crendo no Senhor Jesus e professando uma fé no Senhor. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo deixa claro aqui também a necessidade que há na vida daqueles que receberam essa palavra. Essa palavra não é para ficar somente com a gente. Lá também no Sermão do Monte, Deus fala que nós somos a luz do mundo, e que não se esconde uma cidade iluminada, e não se coloca também debaixo de um alqueire, um velador, né? Algo que ilumina, você não esconde ele no lugar, você coloca no lugar visível.
Então, a palavra que alcançou o nosso coração, essa luz que ilumina as nossas vidas, que faz de nós luz, precisa ser conhecido por todos aqueles que estão próximos de nós. Então, o nosso papel é levar essa mensagem. Então, Paulo deixa aqui uma orientação para que todos aqueles que receberem dessa palavra sejam portadores dessa dívida, como eu falei lá no começo, né? Se sintam obrigados a pagar essa dívida, levando o Evangelho do Senhor a todos os lugares em que nós estivermos. Claro que essa palavra é para mim também. Preciso muito mudar a minha forma de agir, a minha forma de me comportar. Não posso me envergonhar daquilo que me trouxe tão grande transformação. E espero que essa palavra também alcance o seu coração de fato, te dê forças para levar o Evangelho onde você estiver. Então ele vai falar aqui, como porém, se essa palavra se precisa crer, se precisa declarar, como as pessoas invocarão aquele em quem não creram? Como as pessoas clamarão por um Salvador sem crer que há um Salvador, que viria um Salvador? Ele diz mais, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Como eles vão crer em quem eles nunca ouviram falar? Em quem eles não chegaram a conhecer anteriormente? E ele vai falar mais ainda, e como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão ouvir a respeito de alguém se ninguém foi enviado, se ninguém se dispor aí neste lugar? E é isso que ele vai falar no versículo 15, como pregarão se não forem enviados? Então, é necessário que a igreja se atente para o fato de que é preciso enviar pessoas a pregar o Evangelho. E a gente às vezes fala de pregação, parece que a gente está falando só uma situação em que envolve púlpito, igreja física. Mas como eu falei no início, todos nós somos chamados a pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus onde nós estivermos, onde tivermos oportunidades e até onde não tivermos, né, com a devida sabedoria. Então nós precisamos ter esse entendimento e levar a palavra do Senhor, trazer essa oportunidade de salvação, levar essa oportunidade de salvação, de luz para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Nós precisamos dispor, a igreja precisa ter essa noção. É claro que de fato existem pessoas que são comissionadas ministerialmente a exercer esse papel de evangelismo, de missões, mas como eu disse, todos nós somos chamados a pregar a palavra de Deus. Aí ele diz no final, ali do versículo 15, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo está falando aqui, fazendo referência, ele vai fazer, na verdade, várias referências no capítulo 10 ao Antigo Testamento, mostrando que não há nada de novo em relação à salvação vir pela fé. E também aqui ele vai fazer essa referência, falando a respeito daqueles que, quando o povo estava no cativeiro babilônico, trouxeram notícias de que Deus restauraria o povo de Israel, que Deus reergueria aquele povo que estava totalmente desanimado e destruído, porque o templo havia sido destruído, o palácio, tudo havia sido destruído ali, queimado, e não tinha sobrado nada de valoroso ali na terra de Israel, no reino de Judá praticamente, né? No reino do sul ali. Então, essas pessoas que traziam essa mensagem de restauração, essa mensagem de boas novas, ele está falando de quão formosos são os pés daqueles que anunciam, quão privilegiados são aqueles que levam essa mensagem de boas novas, a mensagem de boas novas do Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor prometia ali no Antigo Testamento a restauração do povo de Israel, a união das tribos, a unidade ali do povo novamente, sem aquela separação que havia acontecido ali do reino do norte e do reino do sul. Então, a palavra deixa claro que é um privilégio para aqueles que levam, que são portadores dessa mensagem. Falar da palavra de Deus é um privilégio, não um peso, não uma situação difícil de se fazer. É algo que Deus nos deu e nos faz privilegiados. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. Aqui eles estão falando a respeito do povo de Israel ainda.
Isaías faz uma referência a Isaías de quando ele está falando do servo sofredor. Isaías demonstra no momento do livro de Isaías ali um tipo de desânimo, porque parecia que ele estava pregando para ninguém. Apesar dele estar falando a várias pessoas, parece que ninguém estava ouvindo, ninguém estava dando atenção ao que ele estava falando. Então Paulo deixa essa pergunta aqui como se eles não tivessem crido na palavra do Senhor. O povo de Israel não tivesse crido, por isso que eles não estão sendo salvos. Aí ele fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e a palavra deles alcançaram os confins do mundo. Então ele deixa claro que o povo não creu por rebeldia, porque estava revelado desde o Antigo Testamento a respeito do Messias, a respeito da fé que o povo deveria ter no Messias. E ele também fala que, como assim, será que eles não ouviram? Claro que eles ouviram. Aí ele faz uma citação aqui de Joel, quando Joel fala do derramamento do Espírito e tal, que os velhos terão visões e tal. Ele vai falar também a respeito dessa situação, que a voz dele se espalhou por toda a terra e a palavra dele alcançou os confins do mundo. E aqui deixa claro também a respeito de que a palavra do Senhor foi pregada, a palavra do Senhor foi revelada a Israel. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Então ele está citando de novo o Velho Testamento para deixar claro que Moisés já deixava entendido que o que aconteceu depois que o povo de Israel rejeitou o Messias, que foi a pregação ali através da vida dos apóstolos aos gentios, isso já estava também dito ali no Antigo Testamento através de Moisés, falando que o povo de Israel teria ciúme de uma nação que não tinha o conhecimento de Deus. Ele vai falar ainda no versículo 20, Isaías é tão ousado que diz, além de Moisés falar, Isaías também falou, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Então, novamente, Paulo deixa claro que essa situação do evangelho ser levado aos gentios era algo já dito ali desde o Antigo Testamento. Não foi uma mudança de rota repentina, né, do Senhor Jesus, como se ele tivesse falhado em alguma coisa, como se o plano dele tivesse tido alguma coisa errada, alguma falha, mas era já algo profetizado pelo Senhor através dos profetas, através de Moisés e através de Isaías. E ele vai deixar claro também ali, quando a gente leu no final do versículo 18, a voz dele se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Essa palavra faz referência também àquela situação em que Paulo vai falar que nós somos indesculpáveis, ainda que a palavra do Senhor de fato não chegue aos nossos ouvidos, não seja pregada a nós somos indesculpáveis do fato de não crer no Deus Todo-Poderoso, porque a natureza revela a Deus. A natureza e a nossa consciência revela que existe um ser superior, existe um Deus. E Paulo fala a respeito disso quando ele está falando dos gentios. Ele vai falar que os gentios são indesculpáveis por não crer. Porque, de fato, como eu falei, a natureza revela e a consciência moral das pessoas revelam que existe um Deus. E também vai falar que os judeus são indesculpáveis porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor foi revelada a eles como privilegiados de ter esse conhecimento e ainda assim não creram. E no versículo 21, para finalizar, diz, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Se nós formos ler a história do povo de Israel, a gente vai ver que por diversas vezes Deus se levantou para restaurar o povo, para restaurar uma aliança quebrada pelo povo. E ele enviava profetas para fazer o povo voltar, o curso que vocês estão seguindo está errado, o caminho que vocês estão seguindo
está errado, o comportamento de vocês, a situação de vocês se dobrarem aos ídolos de nações que estão à volta de vocês, o comportamento em relação uns aos outros, né? Vocês estão oprimindo os pobres, os ricos estão se aproveitando dessa situação de ter dinheiro para comprar juízes, para comprar aqueles que julgavam o povo de Israel. Então o comportamento de vocês está completamente errado. E todos os dias Deus orientava e chamava o povo ao arrependimento, e eles não se dobravam, né? Aqui fala que eles eram desobedientes e rebeldes, como filhos que rejeitam a orientação de um pai sábio. Aqui o nosso pai é o mais sábio que possa existir, Deus conhecedor de todas as coisas, Deus todo-poderoso, que sabe de tudo. Então o povo de Israel estava se comportando como um filho rebelde. Nesse momento eu até falo a você que está ouvindo essa palavra, que se ela alcançou de fato o seu coração, se essa palavra realmente tocou no fundo do seu coração, se o Espírito Santo realmente começou a trabalhar no seu interior, confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confesse o Senhor como Jesus, como de fato o Senhor da sua vida, que Ele guie e oriente cada passo que você vai seguir, que Ele seja a pessoa que te orienta em tudo que você vai fazer, em toda a sua forma de falar, toda a sua forma de caminhar, cada passo que você der, siga segundo a orientação do Senhor. A nossa vida precisa ser mudada, a nossa vida precisa seguir um rumo diferenciado. E Deus não nos tornou luz para que nós nos escondamos, né, nos lugares onde nós estamos por vergonha, por medo de ser constrangido, por medo de ser ridicularizado dos lugares onde nós estamos. O nosso coração precisa estar de fato firmado no Senhor. É algo até que o Senhor Jesus fala ali quando Ele fala: se quiser ser meu discípulo, que tome sua cruz, negue-se a si mesmo. E uma das situações que Ele fala lá em Lucas, nessa mesma passagem, é que nós precisamos não nos envergonhar do Evangelho, não nos envergonhar do Senhor Jesus, não nos envergonhar daquilo que nós cremos. Porque se isso acontecer, o Senhor Jesus, o Filho, se envergonhará diante do Pai de nós. Então nós precisamos crer que essa palavra de fato traga uma alegria nova ao seu coração, traga uma motivação nova de viver, um fortalecimento diferenciado vindo da parte do Senhor. Que o Espírito Santo esteja enchendo o seu coração nesse momento, a sua casa, tocando a vida de cada familiar seu que ainda não conhece a palavra de Deus. E você que já conheceu a palavra do Senhor, mas que percebeu que através da ministração e através da ação do Espírito Santo precisa seguir um curso novo, precisa caminhar de uma forma diferenciada, também dobre os seus joelhos diante da presença de Deus e peça a Ele para que caminhe contigo todos os dias. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor Deus, eu coloco a minha vida diante da Tua presença e a vida de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, a palavra do Senhor. Peço a Ti, Deus, que o Senhor renove as forças, Deus, que o Senhor traga um entendimento, Senhor, vindo do Teu Espírito Santo, vindo da Tua parte, Senhor Jesus, que transformará a vida, Senhor, dessas pessoas, Senhor, de fato, Deus, fará elas caminharem segundo a Tua vontade. Terão o Senhor como Senhor da vida delas, como de fato aquele que dirige os passos, aquele que conduz a vida em todos os sentidos, em todas as áreas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor traga libertação, Senhor, nessa manhã. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor traga restauração de vidas que estão feridas, Senhor, com a igreja do Senhor, com os membros da Tua casa, que por um motivo ou outro possam ter se comportado, Senhor, de forma que não agradou ao Senhor e que feriu a esses irmãos, Deus. Peço ao Senhor que traga essa restauração, essa vida nova, renovada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.